nossa conversa hoje é com um terapeuta festejado e reconhecido aqui no Espírito Santo por anos de trabalho no que eu pessoalmente, na minha terminologia pessoal, eu chamo da arte da cura. E cada vez mais a gente tem constatado que a sociedade está doente. Isso é uma coisa muito difusa. Como está doente? O que está causando essa doença? Como examinar isso? O que está por trás disso? Para isso a gente chamou na expectativa ou na tentativa de compreender isso, nós chamamos esse profissional. Ele é o psicanalista Ítalo Campos, com quem nós vamos conversar agora. Ô Ítalo, eu estou falando assim, eu estou me atrevendo a fazer um diagnóstico que a sociedade está doente, acolhendo muitas opiniões diferentes que eu ouço desse comportamento. Mais recentemente a gente foi chocado com alguns episódios de suicídio de pessoas aparentemente estruturadas. E em função também do que se vive nos últimos 2 anos, a gente... Você, no conhecimento que você exerce como terapeuta, nós temos recursos de análise para definir se existe um comportamento de manada, um comportamento coletivo tanto quanto uniforme? Sempre houve comportamento de manada, não é? Quer dizer, o fenômeno da manada, ele é inerente ao fenômeno humano. A gente vê isso, você lembra do Jim Jones, aqui na América Latina, ele levou 200 pessoas a cometer o suicídio. Como? Era um pastor que induziu, que sugestionou, que hipnotizou uma massa de gente. Esse é um comportamento de manada. Um comportamento de manada que você pode verificar, por exemplo, na política. Se a gente lembrar do movimento nazista na Alemanha, era uma manada que ia onde o líder mandava. Filhos denunciando os pais, amigos denunciando amigos, comportamento de manada. Ele perde a identidade, perde a sua individualidade e vai onde a manada vai. Então, o comportamento de manada não é um fenômeno atual. É claro que hoje instrumentos tecnológicos hoje podem produzir isso com muito mais frequência. Movimentos que acontecem e cada vez mais polarizados, manada para a esquerda ou manada para a direita. Como está acontecendo hoje no Brasil. Como está acontecendo hoje no Brasil. Não é? Então, manada é um fenômeno próprio da humanidade. Talvez aqui a gente, conversando um pouco, o que a psicanálise pode contribuir para a gente pensar esses fenômenos humanos. Quer dizer, a humanidade não é sempre a mesma, por conta disso mesmo, dos fenômenos tecnológicos, pelo avanço da ciência, modifica também o ser humano e modifica a humanidade do ser humano. Mas você deu a deixa da próxima pergunta, né? Como que a psicanálise pode contribuir? Bom, então, quer dizer, desde Freud, não é, o que Freud apontou é que o ser humano ele é habitado por forças, por tensões fora do controle dele. Ele é habitado, né, por o que ele chamou de inconsciente. O ser humano, então, não é dono da sua casa. Ele diz, amanhã eu não vou cometer tal ato, e no outro dia comete. Amanhã eu vou deixar de fumar, semana que vem, e quando ele percebe, ele está fumando. Como um marionete dessas forças. Como um marionete dessas forças. E essas forças que habitam o sujeito, entram nele, são interiorizadas por mecanismos que ele também, às vezes, não percebe. E aí nós podemos falar 2 coisas. O episódio da manada é também exercido por essas forças subliminares que nos atingem. Então é preciso uma certa atenção, cada um por si, porque isso é 1 a 1, para não fazer o que o outro diz para você fazer.
Ô Ítalo, a consciência dessas forças, porque uma coisa é você operar reativamente, né? Você é comandado pelas emoções, de qualquer natureza que seja, positiva, negativa, de harmonia ou de agressividade. Mas a consciência dessas forças favorece que a gente as controle? Sim. Desde Spinoza, desde do iluminismo, nós sabemos que a introdução da consciência, a introdução do pensamento, ele consegue dar uma certa direção à pulsão, dar uma certa direção aos impulsos que a gente possa ter. Então, uma experiência de um drogadito, né, ele faz esse gesto de ir à droga num gesto de impulsão, sem introdução de um pensamento que diz, calma aí, olha que isso vai te fazer mal, olha que você já usou bastante, olha o quanto isso vai custar, olha as consequências. Então, o pensamento, que nós podemos chamar da consciência, é o que nos faz um pouco regular essas forças inconscientes. Essas forças, muitas vezes, que Freud nomeou de superegóicas, não é? Que é uma instância que nos habita, que nos fala, né? Que nos ordena determinadas coisas. E, às vezes, nós temos um superego muito violento, que fala, não, vá lá, faça isso. Né? A determinação do superego, talvez fique difícil para quem não frequenta o campo da psicanálise entender, mas o que o superego ordena é goze. Goze. Então, você vai se drogar ao máximo. Goze no sentido de fruir, desfrutar, experimentar o prazer. De ir ao excesso. Ah, tá. De ir ao excesso. De extrapolar. De extrapolar. Não tenha... Vou pular, vai fundo. Vai fundo, não tenha limites. Goze o máximo possível. E isso é um perigo, porque depois não dá para voltar. Não é? Goze da sensação de estar andando a 300 km por hora na BR-101. Goze desse prazer. Você sabe que eu tenho uma suposição de que a experiência do adicto do crack é essa? Isso. É, né? É. Eu conheci uma pessoa que falou que o prazer que ela experimentava fumando crack equivalia a mais de 100 orgasmos. Sim. Eu falei assim, se uma mente experimenta esse nível de prazer, ela passa a viver depois só para repetir aquela experiência, né? Sim, que prazer teria de voltar atrás? Exatamente, né? voltar para a normalidade. Voltar para um orgasmo simples. Simples, comum. Não é? Comum. Um orgasmo uma vez por dia, olha lá, né? Para quem pode. Não é? Se posso ter 300, como você diz. Ela comparou a intensidade. Então, é isso. A presença hoje é do psicanalista Ítalo Campos. A gente volta já. Voltamos com a presença do psicanalista Ítalo Campos. O Ítalo, acho que você foi suficientemente elucidativo na conversa anterior a respeito dessa questão da necessidade de se perceber, de vigiar os excessos, né? Mas eu quero ver com você uma outra questão que a gente tem percebido recorrentemente. Um terapeuta francês trouxe o conceito, e já está um pouco banalizado, não é novidade não, mas ainda eu não o vejo com muita frequência, é a normose. Na verdade, eu acho que ele se referia a um comportamento intrinsecamente inadequado, inconveniente, incorreto, mas quando passa a ser praticado pela maioria, fica normal. Como é que você vê isso? Temos aí de novo a manada, né? Mas tudo bem. Como é que você vê essa coisa? Eu acho que vale falar mais disso. Quer dizer, a normose é a imposição de uma norma, o nome está indicando, né? Isso. E isso me parece que foi nomeado esse fenômeno por um psicanalista, depois um grande intelectual, um grande filósofo e um criador, Pierre Weil, que era professor da UFMG, onde eu estudei, conheci Pierre Weil,
que é autor também do Corpo Fala, é autor de outros livros, que criou a Universidade da Paz, que criou o método da psicologia transpessoal. Transpessoal. Então, é alguém que... O pessoal místico é mais chegado nessa psicologia. O pessoal mais... Isso, que frequenta o campo mais místico, adota muito essa linha teórico-prática do Pierre Weil. E foi o Pierre Weil, então, que trouxe para a comunidade, organizadamente, o conceito de normose. Esse conceito de normose, que vigora, né, até hoje, tem um pouco disso que nós falamos da pressão do grupo. O que o grupo pressiona como sendo o normal, que é da maioria, né? Quem não está na maioria é anormal. Isso. E isso, então, é uma imposição do grupo, é uma violência que o grupo comete sobre o indivíduo quando tenta colocá-lo como a maioria ou como outros. E isso vem a psicanálise e vai dizer, não é assim. A psicanálise, desde Freud, quer dizer, desde 1890, desde 1895 até 1915, quando Freud clareia muito a sua conceituação da psicanálise, ele vai dizer, não é possível dizer de normal alguém. Todos nós temos, pela própria entrada na humanidade, uma certa anormalidade, uma certa falta, um certo mal-estar. Então, quando Freud escreve o mal-estar na civilização, ele vai dizer, todo ser civilizado, ou quer dizer, todo ser humano, carrega um mal-estar, carrega um mau jeito, carrega uma dificuldade. Um buraco no peito. Carrega um buraco no peito. E esse buraco, cada um vai fazer dele alguma coisa. Vai tentar fazer disso um jeito, um certo jeito. Preencher de alguma forma. Preencher de alguma forma. Então não há possibilidade de dizer para você aquilo que me serviu para tapar o meu mal-estar, vai servir para você. Pela sua história, pela sua posição, pelo seu ambiente cultural, pela sua nacionalidade, por tudo mais. Porque cada um, cada cultura e cada ser, cada cidadão vai fazer disso uma certa coisa. Então não é possível e é extremamente desumano quando alguém tenta impingir ao outro uma normalidade. Um padrão, uma régua, né? Um padrão, uma régua, dizer que esse é o certo para você viver. Não sei se você vai se lembrar da música popular brasileira. O que diz um compositor? Ele diz assim, sabiamente, como os poetas já disseram antes de Freud, de perto ninguém é normal. Né? E falar em poeta, o que o Freud fez foi organizar, foi arrumar, foi dar os nomes àquilo que os poetas estavam assim, trazendo para a humanidade. As antenas da raça, né? Isso, exatamente. As antenas da raça. As antenas da raça. Os artistas são as antenas da raça. Né? E chega Freud como um grande médico e um grande pesquisador, pega essas antenas, esse conhecimento, trazido pela arte, pela poesia, pela escrita, e constrói isso que estava dito lá pelos gregos. Já estava dito lá pelos gregos, ou antes disso, que existe um mundo que você não alcança pela racionalidade, pela intelectualidade. Aí ele falou, isso eu vou chamar de inconsciente. Contrário da consciência, do inconsciente. E, a partir daí, como se acessa o inconsciente? Aí ele constrói esse campo da psicanálise, que é um campo próprio. Né? Não é filosofia, não é medicina, não é psicologia, não é filosofia, não é antropologia, embora converse com todos esses campos. Não é poesia, embora tenha muito de poesia. Né?
Ô Ítalo, a gente está vivendo uma fase particularmente tensa, né, com essa questão da pandemia, e essa pandemia assumiu um caráter inédito, foi uma ruptura de hábitos dramático. Hábitos sim que faziam parte da nossa, voltamos à palavra, normalidade, né, esse confinamento compulsório, esse medo difuso, essa fragilidade nossa, que de repente quem morre é sempre o outro, a gente não morre, de repente a gente se vê com a questão da finitude aqui, né? E você acha que isso, de uma certa maneira, precipitou patologias sociais? Sem dúvida nenhuma. Precipitou muita angústia, e como cada um faz disso, um certo jeito, e está aí os psicanalistas, os psiquiatras, dando depoimentos do quanto a demanda, não é, uma demanda de apoio, de sustentação nesse momento dramático que vivemos, a humanidade toda. E isso que você falou, que a morte que a gente procura sempre enganar de uma forma ou de outra, não podia ser enganada, porque isso estava todo o tempo espreitando ali. Nos espreitando e nos noticiando, nos aproximando, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, e de uma forma que não dava tempo para se preparar. Sim. Porque quando você tem Sim. um tempo, não é, de preparação, de expectativa, não é, de consolo, arrumar as coisas, de né? arrumar as coisas, sabe? Então isso nos pegou, e algumas pessoas, vamos dizer, isso que você falou, uma certa patologia provisória, né, desse momento cultural, social, não é, que nós vivemos, e felizmente estamos conseguindo sair da pandemia. Não é? E, vamos dizer assim, o homem moderno ficou muito assustado com isso. Não é? O homem de 1600, nas outras pandemias, não é? Da gripe espanhola, de 1930, coisas assim, não tinha os recursos científicos, agora o recurso da ciência ficou questionado. Ficou aquém, né? Ficou aquém. Virou polêmica. E a morte não tem polêmica, né? A morte não tem dialética com ela. Hoje a presença do psicanalista Ítalo Campos. A gente volta já. Voltamos com a presença do psicanalista Ítalo Campos. Ítalo, você trabalha com a psicanálise. Ela é uma abordagem que, para nós leigos, requer uma disposição da pessoa levar tempo desenrolando seus próprios nós. Eu sei que a palavra ficou até banalizada pela autoajuda, mas a psicanálise, de uma certa maneira, é uma maneira de conduzir essencialmente ao autoconhecimento? Sim. Né? Não é? Talvez a frase grega, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Que era Templo de Apolo. O centro, no Templo de Apolo, era o centro e, na verdade, o objetivo, né, do sujeito era conhecer a ti mesmo, que ali estavam todos os mistérios, né, e todas as respostas. Nesse sentido, a psicanálise é também autoconhecimento. E autoconhecimento é interessante porque não é só um autoconhecimento do ponto de vista racional, intelectual. Né? É um autoconhecimento mais profundo daquilo que te impulsiona, daquilo que te leva, não é? E a morte ou aquilo que te leva à vida. Não é? Quer dizer, que as duas pulsões, Freud vai desenvolvendo esse conceito, né? Esse binarismo, né? E das pulsões, dos instintos, que depois ele transforma em pulsões, da pulsão de vida e da pulsão de morte. Então, uma psicanálise pretende, ao final de uma análise, que o sujeito possa saber um pouco mais de si a respeito das suas pulsões, para onde que está conduzindo. Então, isso é também um voto pela vida. Não é? Quer dizer,
Lacan poderia dizer, e acho que disse num seminário dele, que no final de uma psicanálise é a poesia, é a metáfora, é a metonímia, é o progresso, né? É a poesia. Não é? Ou efetivamente a pessoa também se tornar senhor de si, né? Sim, nesse sentido de uma vida poética, né? É uma vida onde a subjetividade ela está colocada em primeiro lugar, e não a propriedade em primeiro lugar. Até porque a vida realmente é subjetiva, né? Sim. O mundo não é o que ele é como eu o vejo. Sim, exatamente, é como eu o É interpreto, como eu interpreto, né? como eu o significo. como eu significo, exatamente. Então, o mundo, às vezes as pessoas ficam numa ideia de que o mundo é ruim, ou tal mundo é bom. Temos que poder pensar nisso que você acabou. O mundo é como o significamos. E é claro que nós o significamos através da linguagem. Então, a linguagem é muito importante para o ser humano. A linguagem, no ser humano, ela é complexa. Nos animais, ela é simples. No ser humano, ela é complexa. E a complexidade da linguagem é a complexidade do ser humano. Entender os subtextos, Entender os atos falhos. Os atos falhos, os espaços, Os espaços, as pausas. as pausas. As pausas, Não é? é. Então, é de uma sutileza, não é? Que muitas vezes não se entende quando um tratamento, quando a gente abriu nossa conversa, você falou em cura, um tratamento através da linguagem, da fala. Mas a palavra cura. Ah, não tem dúvida. Não é? Que é Por terapêutica. isso, a palavra é terapêutica, a palavra Terapêutica. cura. Como também a palavra mata. Não é? Então, a importância da palavra que Freud colocou no centro do seu tratamento, no centro da cura, é uma recuperação daquilo que há mais humano em nós, que é o valor da palavra, Da palavra. que é a importância dada à palavra. E aí ele vai A desenvolvendo... palavra aí como expressão da linguagem, né? Sim, a palavra expressão como um recurso de linguagem. De linguagem. Né? Porque a linguagem é palavra, mas também é gesto. Né? Comunicação. Porque, o mudo também tem linguagem. Né? E até os animais também têm linguagem, de uma forma rudimentar. Sim, né? sim. Convivendo com eles, percebe. Sim, a Eles linguagem no humano o que caracteriza o humano é uma linguagem complexa. Disso que você falou, dos intervalos, das pausas e das possibilidades de significado distinto, dado a uma mesma palavra. Não é? Se eu falo manga, para você, você pode interpretar como sendo uma fruta, como sendo uma parte da minha vestimenta, ou como sendo o goleiro da seleção Botafogo. do Botafogo. Então, a complexidade, o que faz, ao falar manga, você me responder, o que você está se referindo? Aí eu falo, isso. Então, nós progredimos metonimicamente a conversa. Não é? Ítalo, eu sei que foge à realidade da pessoa, principalmente uma classe média, mas para a rigidez mental, a terapia devia ser algo tão recorrente, tão cotidiano, quanto tomar um banho, escovar os dentes, não? Não, sem viajar na maionese, mas já viajando um pouco. Quem dera, Não é? se a gente pudesse, eu acho que há culturas que o ambiente próprio da cultura favorece. Mas na nossa cultura, o que favorece é a alienação. O que favorece é distanciamento da gente mesmo, é a coisa da manada e a coisa do consumo, do ter, como esse ter fosse encontrar aquilo que resolvesse nosso buraco através de objetos. Um carro, uma moto, um vestido, um relógio. Nos desse alguma plenitude. É que isso fosse encher. Mas é isso que o capitalismo descobriu e explorou. E a publicidade também. Então oferece um objeto para você, até um objeto droga, para tapar esse vazio, esse buraco que você
falou no princípio. O Ítalo, você está falando aí de uma abordagem que remonta aí por baixo a 120 anos, né? Entre 1890 a 1915, quando ele elabora, quando ele faz a interpretação do sonho, quando ele traz Freud. essas coisas todas. E você vê que são fundamentos e definições que se mantêm, pulsões, né? Atos falhos, transferências, projeções, tudo que você cita. A psicanálise ela é uma coisa dinâmica ou ela se mantém como uma abordagem atemporal? Ela incorpora coisa nova ou ela é atemporal? Eustáquio, obrigado pela pergunta, porque nós da escola lacaniana, não é, de Vitória, trabalhamos sempre em revigorar a psicanálise. A psicanálise, Freud mesmo foi reformulando. E a psicanálise serviu em algum momento, por exemplo, nos Estados Unidos, para ser adaptativa, para ser a serviço da produção. Quando a psicanálise não é para servir à esquerda ou à direita, ou à produção, né? A psicanálise é uma abertura da consciência, da humanidade do sujeito. E para isso, ela também está sendo movida pelo movimento cultural, pelas atualidades. Contexto, né? Pelo contexto. Então, nós estamos sempre, a cada analisando que a psicanálise, vamos dizer assim, introduz, né, na psicanálise, ele vai trazer daí uma atualização da psicanálise. Dos conceitos esses que você falou, de pulsão, conceito de inconsciente, conceitos de traumas, né, e por aí vai, superego. Ítalo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Prazer ter você aqui, compartilhando conosco. Isso que já não é mais psicanálise, como eu te falei em outro momento, né? Com esses anos todos de escuta e com a sua própria subjetividade, certamente você construiu uma abordagem terapêutica que é do Ítalo, para além de rótulos. Obrigado, Eustáquio, pelo convite. Obrigado por essa observação, né? O analista, depois do seu percurso de análise, depois de um tempo de experiência, ele tem seu estilo, né? De fato, eu tenho certamente hoje um estilo de como que eu transmito a psicanálise que me veio de uma experiência da minha própria análise, da minha vida, da minha existência, do meu modo. Então, certamente, eu tenho um estilo. A presença hoje do psicanalista Ítalo Campos. Até já.